Você está acelerando a 144 km por hora em uma pista, sendo perseguido novamente por vilões vingativos. E agora, eles te encurralaram. O que você faz? Sua única opção é para cima e para fora, certo? Igual nos filmes. Você correrá pelo telhado, talvez lute contra bandidos e escapará para outro vagão. Mas é realmente possível correr no teto de um trem em alta velocidade e saltar de vagão em vagão, evitando esses malfeitores? Ou, quando você pula e seus pés deixam a superfície, o trem simplesmente passará por baixo de você enquanto você está no ar, o que significa que você pousaria atrás de onde pulou. Pior ainda, você perderia completamente sua marca e cairia entre os vagões, porque a lacuna também está se movendo para frente. Vamos descobrir. Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. A briga de socos no topo do trem é um elemento básico do filme de ação. Mais de 120 anos atrás, o público do cinema assistia com o fôlego suspenso enquanto uma briga silenciosa em preto e branco se desenrolava em cima de uma locomotiva decididamente de baixa velocidade no thriller de 12 minutos de 1903, O Grande Roubo de Trem. Ao longo do século XX, a indústria cinematográfica continuou a aumentar a aposta, aumentando a velocidade dos trens e a complexidade da coreografia de luta, juntamente com enormes avanços no nível de acrobacias e efeitos especiais. Mas um James Bond da vida real poderia realmente pular com facilidade entre os vagões de um trem em movimento? É possível o que todos vemos em Missão Impossível? Ou eles se juntariam todos ao Wolverine e se tornariam X-Men? Antes de arriscarmos o pescoço do nosso herói desafortunado em um trem-bala em alta velocidade, vamos diminuir um pouco o ritmo. Vamos ver como ele se sai em um ambiente mais familiar dentro de um vagão de trem se movendo a uma velocidade constante de 90 milhas ou 145 km por hora. Típico de um trem intermunicipal. Imagine-se no trem em movimento, você está em um trecho de trilho retíssimo e para o propósito deste experimento mental, o trem está se movendo a uma velocidade constante e o vagão não está balançando ou tremendo como um vagão tão frequentemente faz. Neste cenário, o trem está se movendo, obviamente, mas você está sentado parado. Mas qual é a verdade? Você está parado, sem trocadilhos, ou se movendo a 145 km por hora? Receio que a resposta seja uma terceira opção ardilosa. Dependendo da perspectiva, em relação à pessoa sentada atrás de você, você está parado. Mas para o observador de trens que você passou rapidamente, você está se movendo na mesma velocidade do trem. Basicamente, depende do seu quadro de referência, ou, para usar o termo físico correto, o quadro de referência inercial do observador. Um quadro de referência inercial é aquele em que os objetos permanecem em repouso ou se movem a uma velocidade constante em uma linha reta, a menos que sejam atuados por uma força externa. Em suma, não há aceleração envolvida. Então, se você pular no ar dentro do vagão do trem, está introduzindo uma força ascendente. O trem se move para frente de forma que você aterrisse mais atrás no vagão ao pular? Não. Segundo você e seus companheiros, você também se move junto com o trem, sem se deslocar para trás ou para a frente. Você pula para cima e pousa exatamente no mesmo lugar no chão do vagão do trem. Além de se mover para cima e para baixo, o corpo do observador do trem, já em movimento à velocidade do trem, continua a se deslocar para frente a 90 milhas por hora. Até agora, tudo bem. Porém, subamos ao telhado para ver como nos saímos lá em cima. Como já estabelecemos, você está se movendo na mesma velocidade na mesma direção que o trem. Se você pular diretamente para cima no telhado, deveria voltar para o mesmo lugar, não é? Infelizmente, no telhado é um pouco mais complicado. Quando você está dentro do vagão, as paredes, janelas e o teto do trem formam uma espécie de casca protetora, independentemente do que está acontecendo fora do trem. A experiência não é muito diferente de estar sentado na sua sala de estar. Em pé no teto de um trem em movimento, mesmo em um dia perfeitamente calmo, você sentiria a resistência do ar. A resistência do ar, ou arrasto, é a força causada pela colisão de moléculas de ar com um objeto em movimento, agindo em oposição à sua direção. Ou seja, se você conseguir pular direto para o ar, seria deslocado mais para trás. A força de arrasto desaceleraria seu corpo horizontalmente, enquanto o trem continuaria acelerando a 90 milhas por hora. E receio que fica pior.
Agora vamos descobrir como nosso herói Stick está se saindo em cima. A força de arrasto no teto de um trem em movimento a velocidades intermunicipais tornaria até mesmo ficar de pé muito difícil. Em nosso dia hipotético ainda, o que significa que não precisamos considerar os ventos cruzados, a força de arrasto basicamente se sentiria como um vento contrário de 90 milhas por hora. Esse tipo de velocidade do vento é equivalente a um furacão de categoria 1, que, de acordo com a escala de vento de furacão Saffir-Simpson, é improvável que cause danos estruturais. Mas pode arrancar árvores e causar algumas inundações em áreas costeiras. Totalmente inadequado para uma batalha arriscada no telhado de um trailer. Para ser rigoroso, vamos analisar mais de perto as forças envolvidas. O tamanho da força devido ao arrasto depende de algumas coisas. A equação mais comumente usada contém termos para a densidade do ar, a área de seção transversal do objeto em movimento e a velocidade ao quadrado, essencialmente a velocidade de viagem multiplicada por si mesma e um coeficiente de arrasto, um termo que indica quão suavemente um objeto passa pelo ar, que depende da textura da superfície do objeto, forma e orientação. Como mencionamos, uma pessoa em pé no teto de um trem em movimento estará se movendo à velocidade do trem, 90 milhas por hora, que são 145 km por hora, ou pouco mais de 40 metros por segundo. Presumindo que a 0,7 metros quadrados, obtemos uma 690 N. Para comparar a magnitude dessa força, vamos ver como ela se compara à força gravitacional descendente que age sobre seu corpo. Supondo que você pese cerca de 75 kg ou 74,8 kg, você está olhando para pouco mais de 735 newtons. Então, o que determina se você consegue ficar parado? Bem, um vento forte no teto de um trem poderia basicamente te derrubar de duas maneiras. Pode te derrubar, ou pode fazer você deslizar para trás. A queda acontece quando uma força inclina seu corpo de modo que seu peso se desloca além dos seus pés, que atuam como sua base de apoio. Uma vez que isso acontece, você perde o equilíbrio e cai. Qualquer pessoa que tenha caminhado em um dia muito ventoso sabe que realmente só existe uma maneira de se impedir de cair quando está lidando com um vento forte soprando em sua direção. Incline-se para frente com força. Então, que ângulo seria necessário para deslocar nosso centro de equilíbrio para frente o suficiente para contrabalançar o arrasto no nosso trem de alta velocidade? Bem, nós fizemos os cálculos e não parece bom, apenas alguns graus abaixo de 45 em relação ao vertical. Vamos encarar, isso não é prático. Para piorar, mesmo que você pudesse se inclinar tanto, a força de atrito das botas com sola de borracha mais resistentes não será suficiente para impedir que você deslize para trás diante de um vento contrário de 90 milhas ou 145 km por hora. Se você não conseguisse nem mesmo ficar de pé no teto de um serviço intermunicipal regular, a briga intensa do Wolverine no teto de um trem-bala de 200 milhas ou 320 km por hora com a Yakuza é obviamente impossível. Cenas impossíveis como essa geralmente são filmadas em um estúdio, em tela verde e com Computer Graphics Imagery. Apenas para te dar uma ideia aproximada de como seria o último cenário, o vento contrário que você sentiria devido à resistência do ar no topo de um trem-bala correndo em direção ao seu destino em alta velocidade seria tão forte que pareceria que você estava sendo açoitado por um furacão de categoria 5, que de acordo com a escala de vento de furacão Saffir-Simpson, se parece com isso. Catastrófico. Edifícios destruídos com pequenos prédios sendo derrubados. Todas as árvores e placas foram ao chão. Evacuação de até 10 milhas para o interior. Condições dificilmente ótimas para uma briga. E só para realmente trazer isso à realidade, a velocidade do vento em um túnel de vento para paraquedismo indoor começa em cerca de 120 milhas ou 190 km por hora e geralmente atinge o máximo de 200 milhas ou 320 km por hora. Neste ponto em particular, esse brutamontes teria decolado do telhado como uma pipa. E quanto ao cenário que se desenrola em Missão Impossível? Se nós deitássemos no telhado do nosso trem, conseguiríamos rastejar por aí?
Deitar de bruços, com a cabeça e os ombros levemente erguidos, cotovelos na posição de rastejar do exército, significa que uma fração menor do seu corpo é exposta ao ar, reduzindo drasticamente o arrasto. Considerando uma 0,2 metros quadrados a 70 N, isso é menos de 1/10 da força descendente de 735 newtons do seu peso. O atrito entre a parte inferior do seu corpo e o teto do trem deve ser suficiente para mantê-lo ancorado. Então, qual é o veredito sobre este? Este cenário é muito mais viável, mas seria sábio manter-se baixo e devagar. Novamente, não há muito espaço para violência aqui. Parece que os trens de alta velocidade estão fora de questão. E se você diminuir um pouco a velocidade? Vamos para o topo de um trem de carga, uma escolha popular de muitos blockbusters. Um trem como este pode se mover a algo próximo de 50 milhas por hora, ou 80 quilômetros por hora. Como nosso herói se sairia nessas condições? Bem, a 50 milhas por hora, a resistência do ar seria como estar em um forte vendaval, que, de acordo com a escala de vento de Beaufort, atinge força de vento 9 de um possível 12. E parece com esta terra... Ocorre um leve dano estrutural. A ardósia é arrancada dos telhados. Novamente nós fizemos alguns cálculos, e a força de arrasto é próxima de 200 newtons, menos de 1/3 daquela em cima do trem de alta velocidade. Inclinando-se num ângulo mais próximo de 15 graus em relação à vertical, você deve conseguir ficar em pé. Lutar, porém, é algo totalmente distinto. De um trem? Isso é demais para alguém que realmente tentou ir de uma ponta à outra de um vagão em um serviço intermunicipal. Dirá que não é tão simples quanto parece. Os trilhos geralmente não estão perfeitamente nivelados e retos, a menos que você esteja na ferrovia transaustraliana. Também quase sempre há ventos cruzados e, como discutimos anteriormente, os vagões têm uma tendência a balançar. Além disso, movimentos bruscos como dar um soco ou sacar uma arma aumentariam drasticamente o arrasto e mudariam de repente sua área de seção transversal, de tal forma que manter o equilíbrio seria impossível. Outro cenário para a pilha de inviáveis... Ok, sem brigas por enquanto então. Que tal um pouco de corrida com um toque de pulo? Infelizmente, a mesma lógica se aplica. Com sua inclinação de 15 graus travada, você pode até conseguir o shuffle mais estranho do mundo. Mas qualquer mudança dramática no seu estado de equilíbrio precariamente mantido, obviamente um requisito se você quiser começar a correr, faria você cair. Quanto a pular, se você fosse atlético o suficiente para se lançar para cima a partir de uma inclinação de 15 graus, com um arrasto de 50 milhas por hora, perderia imediatamente a força de atrito entre seus sapatos e o teto do trem que o mantinha enraizado. A força de arrasto diminuiria o movimento para frente do seu corpo no ar enquanto o trem continuava a avançar. Um pouso muito desajeitado e uma queda desastrosa são quase certos. Esses tipos de cenas são filmados com trens viajando a velocidades muito mais baixas. Nem mesmo se movendo. Então, o que mais poderíamos embarcar para nosso fragmento de celuloide? Bem, este clichê de filme específico começou com locomotivas da Era Dourada do Vapor, e há muitos exemplos de comédias mudas no alvorecer do cinema até reinterpretações modernas de clássicos westerns. A maioria dos trens de passageiros dos Estados Unidos da América desta era não teria viajado a mais de 20 a 30 milhas por hora ou 30 a 50 quilômetros por hora. Então, como nosso herói se sairia sobre o estoque rolante do Velho Oeste? Muito melhor a 25 milhas por hora, a força de arrasto seria equivalente ao que o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos da América classificaria como uma brisa forte, de acordo com a escala de vento de Beaufort. Isso seria classificado no nível 6, e a extensão do dano e destruição que estamos olhando aqui é: grandes galhos balançam. Guarda-chuvas difíceis de usar. Não é o tipo de coisa que você normalmente usaria em uma luta até a morte. Então você está seguro lá. Se você pensar na última vez que experimentou um tempo difícil para usar guarda-chuvas, perceberá que não precisamos de modelagem matemática complexa para chegar ao cerne da questão. Você conseguiria lutar nessas condições? Com certeza, embora você possa vacilar um pouco. Você conseguiria pular sobre um objeto que se aproxima enquanto ele passa sobre o teto do trem? Longe de ser seguro, mas certamente possível. Mas neste cenário, Bond deveria ter apenas se agachado.
E quanto a pular entre os vagões? A distância entre os vagões reais de uma locomotiva a vapor é geralmente da ordem de alguns pés, às vezes menos. Uma distância fácil de ser superada por qualquer pessoa com um condicionamento físico básico, então é definitivamente possível. Você deveria tentar? Obviamente que não, em nenhuma circunstância. Não há absolutamente nenhuma razão para subir em um trem em movimento. Ok, espera, e se houver um helicóptero? Ah, sim, ou um... Dragão. Sim, ou algum sarcasmo? Ah. Sim, ou espere, o quê? Para o bem do nosso experimento de pensamento, faz diferença a direção que você escolhe para o seu salto em corrida? Certamente faz. Correr na direção da viagem aumenta muito o arrasto. No entanto, correr na direção oposta, ou seja, em direção à traseira do trem, significa que o ar não está atrapalhando seu progresso ao empurrar contra você, tornando mais fácil para você correr e pular. Certifique-se de diminuir a velocidade antes do final.